Uma boa noite a todos, em especial aqueles que eu ainda não cumprimentei na parte anterior do trabalho. Nós fomos chamados para falar de um tema super interessante, atual, que é a mágoa. E refletir se ela realmente pode causar doenças nas nossas vidas. Pensarmos e refletirmos se vale a pena carregar esse tipo de sentimento. Como já havíamos falado no estudo anterior, necessário se faz nesses momentos de transição que o planeta está passando, refletirmos e amadurecermos os nossos pensamentos a respeito da nossa estadia nesse planeta, ao que viemos, por que estamos aqui, fazemos uma breve pausa no dia a dia, nesses dias tão conturbados que temos vivido, e começarmos a analisarmos a nós mesmos, o que nos motiva, o que nos faz caminhar, para que a gente possa verdadeiramente se libertar das angústias, que são um processo natural de um planeta de provas e expiação, fazendo da nossa caminhada o mais leve possível. Essa é a proposta que a doutrina espírita tem para todos nós, quando vem trazer ou reviver a proposta de Sócrates da necessidade do autoconhecimento. Se nós não nos conhecemos, não teremos capacidade de direcionar a nossa vida. Se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho é um caminho viável. Contudo, existem vários caminhos. Muitos deles não vai levar a gente àquilo que a gente verdadeiramente busca, que é a nossa felicidade. Porque não tem ser nenhum nesse planeta, encarnado e desencarnado, que não busca ser feliz. Mas, por desconhecermos verdadeiramente a nossa essência espiritual, nos deixamos enganar pelas ilusões que são apresentadas para nós no dia a dia, do que seja realmente a felicidade. E confundimos muitas vezes a felicidade com os prazeres momentâneos que a matéria nos oferece. E assim, vamos tomando caminhos que muitas vezes são sem saída. E ao chegarmos nesses caminhos que têm uma duração curta, somos obrigados a voltar para tomar o caminho certo da nossa evolução. E nesses descaminhos, muitas vezes, vamos, de alguma forma, errando e nos fazendo molde para que outros errem também. E nessas experiências, vamos conquistando os dissabores e vamos conquistando os inimigos, que muitas vezes vêm nos cobrar nessas atitudes que às vezes cometemos, como nós falamos aqui um pouquinho antes, vamos fazendo, prejudicando os nossos semelhantes quando erramos, porque quando nós erramos, nunca vamos errar sozinhos.
sempre estaremos errando na nossa caminhada evolutiva e de alguma forma prejudicando alguém. Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente uma proposta de autoconhecimento. Mas para que a gente consiga verdadeiramente entender qual é essa proposta, há de que nós buscarmos o conhecimento. Assim como o próprio Cristo nos disse, para que conhecêssemos essas verdades espirituais e nos libertássemos das angústias. Porque toda angústia, ela tem sua raiz nas nossas imperfeições morais. Mas isso não é o André quem diz. Isso são os espíritos que vão nos esclarecendo. E eu não sou bom de citações, mas está no livro dos Espíritos, tá? Na parte que fala das leis morais. Então, para que a gente possa adentrar no tema propriamente dito, a mágoa, ela pode mesmo causar doenças, mas para que a gente possa responder isso, é importante a gente definir o que é mágoa. Mágoa, né? No dicionário online, ela fala que é um desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras, tristeza, amargura e pesar. A mágoa é um sentimento que nós cultivamos, porque no fundo, ninguém nos magoa. Nós é que magoamos, nós é que nos sentimos magoados com aquilo que alguém faz ou deixa de fazer para nós. Vocês concordam? Sim? Não? Talvez. Pode ser talvez. Não é obrigado a aceitar o que eu falo. Nós aqui, dentro da doutrina espírita, tentamos construir um conhecimento em conjunto para que a gente possa verdadeiramente entendermos e sairmos consolados. Mas a mágoa, já existe até uma frase, talvez vocês já devam ter ouvido, a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Porque se alguém vem e faz alguma coisa errada hoje, quem gosta de ouvir rádio, no meu trabalho tem um rádio, fica o rádio ligado, e os meninos deixam sintonizado no programa do Jorge Neto, e hoje estava tendo uma enquete sobre perdoar ou não perdoar uma ofensa recebida. E a mágoa, ela está ligada muito à nossa condição de perdoar ou não perdoar aquilo que o outro nos faz, ou aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse por nós e não tenha feito. Então, na verdade, a mágoa não é uma coisa que o outro me fez, mas é o sentimento. No próprio dicionário fala, é um desgosto recolhido. Ou seja, você recolhe aquilo ou não. Exemplo, uma mesma coisa que alguém me faz e que para mim é um pecado mortal, ela faz para outra pessoa, ela nem se sente ofendido. Hoje mais cedo, quando busquei o meu filho no trabalho, e conversando dentro do carro, ele falando comigo, pai, hoje eu não estou bem. Eu falei, o que? Você está sentindo mal, está passando mal? Não, eu estou um sentimento ruim, chateado. Ué, que coisa, mas aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Não, nada diferente. Mas aí a gente conversando, ele falou assim, não, eu não queria falar para o senhor não, mas foi um caso que aconteceu lá na casa da minha irmã, né? Nós fomos almoçar no final de semana na casa da minha irmã, e uma coisa que a minha irmã falou para ele que o magoou.
e que ele estava desde o domingo remoendo aquele sentimento. Eu falei assim: filho, o que foi que ela falou? Ah, pai, eu não queria te falar não, porque ela é sua irmã. Eu falei: não, mas só me fala, eu quero tentar te ajudar. Se você não fosse para a faculdade, eu até ia te chamar para a gente ir, para você ir no centro hoje. Mas ele tinha o compromisso dele. Aí ele falou: não, ela falou isso e isso. Eu falei: ué, mas eu ouvi, isso te chateou? Me chateou demais, pai. E ela falou, conhecendo a minha irmã, de uma forma realmente hilária, mas que ele tomou aquilo como uma ofensa. Então, a gente vai perceber que a mágoa, ela é esse sentimento que nós recolhemos de uma ofensa e começamos a remoer, revivenciar, reexperienciar aquilo no nosso dia a dia. Certo? Beleza. Mas isso pode se tornar uma doença? Vamos lá então. Em vários, eu não posso dizer porque não sou da área da saúde, não posso dizer com toda propriedade, além daquilo que eu estudei para o tema. Algumas áreas da ciência, até pouco tempo atrás, não concordava que as emoções tinham a capacidade de adoecer o corpo. Mas já na Roma antiga, né, numa sátira do poeta Juvenal, quando ele foi questionado de uma coisa que o ser que estava aqui nesse planeta deveria desejar para ter uma boa vida, ele responde aquilo que a gente hoje tanto se tornou um jargão, né? Mente sã, corpo são. E com o avanço da ciência, né, o Davi falou aqui, a ciência, tudo, né? Toda a tecnologia, ela está avançando exponencialmente. A gente não podia imaginar tudo que hoje nós estamos vivendo na área tecnológica. E a ciência médica, a medicina, já vem começando, já há algum tempo, dar as mãos, né, à psicologia, e começa a entender o tanto que as emoções interferem no corpo. Da mesma forma que o corpo interfere nas emoções. Vocês acham que o corpo interfere nas emoções ou as emoções interferem no corpo? Como é que funciona? Os dois, isso mesmo. Pergunta para uma mulher, quando está passando pelo seu ciclo pré-menstrual, se o corpo interfere nas emoções. Então existe toda uma microbiologia, um funcionamento do corpo que interfere nas emoções, né? Foi respondido aqui, né? Foi perguntado aqui, por que uma criatura às vezes vai dormir de bem com a vida e acorda mal-humorada? Pode ser um distúrbio hormonal também que interfere, tá? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos prestes a fazer um exame, uma prova qualquer, um pré-vestibular, um exame de admissão, fazer exame para tirar a carteira de motorista, dá frio na barriga, né? Sobe uma espinhela e você passa mal, e você sente coisa, e dá um enjoo, e você sente aquilo. Se alguém te faz muita raiva, você seca a boca. Você sente os seus batimentos cardíacos acelerarem.
não é? Então as suas emoções sempre vão repercutir alguma coisa no seu corpo, porque você pensa, quem comanda o corpo físico? Todo mundo aqui é espírita? Vou mudar a pergunta. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez, numa casa espírita? Sejam todos muito bem-vindos, todos também, aqui também. Ah, nessa casa, são espíritas. Tá. A doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais. Todo mundo concorda? Que estamos vivendo uma experiência material, num corpo encarnado em um corpo físico. Mas quem comanda esse corpo físico é o espírito. Vocês param, antes de fazer a pergunta. Então, quando o espírito é criado, está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorante, ele é simples na sua constituição. Nós, antes de nos individualizarmos como espíritos, já tivemos experiências como princípio inteligente nos reinos animal, mineral, vegetal e animal, até nos individualizarmos e tornarmos espíritos. Nesses reinos inferiores da criação, é que ali o princípio inteligente está aprendendo as diversas funções que hoje são autônomas no nosso corpo. Você para e manda o seu corpo respirar? Precisa? Quantas vezes você já respirou hoje? Quantas vezes seu coração já bateu? Isso é um automatismo conquistado, mas que aquele princípio inteligente, quem está mandando essas funções no meu corpo sou eu, embora de forma inconsciente, porque já é um conhecimento adquirido. Assim como hoje, para nós fazermos o bem, nós precisamos nos esforçarmos, nós vamos começando no processo de disciplina, aprender a fazer o bem, vamos chegar um dia que o bem vai se tornar tão natural para nós como o ato de respirar. Nós não vamos precisar pensar. Então, nesse processo, que hoje nós automatizamos o nosso corpo, então você não precisa, ao se alimentar, você não precisa falar para o seu corpo, produzir uma enzima tal ou qual para digerir aquele tipo de alimento ou aquele outro. Ele já faz dentro de um automatismo. Contudo, quando nós nos sentimos contrariados, desgostosos em alguma questão, todo o nosso psiquismo se desequilibra e também vai desequilibrar essas funções autônomas. É por isso que a gente sente aquele frio na barriga quando nós estamos ansiosos. É por isso que a gente sente o rubor tomando conta de nós quando estamos nervosos. É por isso que a gente sente raiva quando alguém nos contraria. É por isso que a gente fica querendo avançar no outro quando ele fecha a gente no sinal de trânsito. Não, espírita não faz isso, Espírita não sente raiva, espírita não sente ansiedade, não é? Graças a Deus. Porque quando a gente vai perde o controle emocional, todo esse funcionamento nosso do corpo, ele se altera. Porém, os pesquisadores
Os neurocientistas, nessa busca do entendimento do que forma os nossos pensamentos e como eles se processam, eles já entenderam uma coisa: os sentimentos que nós revivenciamos, o nosso cérebro não tem capacidade de compreender quando uma situação que nós estamos vivenciando ela naquele momento, ou quando é uma lembrança. Então, quando alguém vem, nos contraria, e você solta aquela carga de adrenalina no seu corpo, que pode ou não provocar um desconforto gastrointestinal, que pode ou não provocar vários outros desconfortos, vários outros desequilíbrios hormonais naquele momento, o seu cérebro não sabe dizer se, ele não sabe diferenciar se você está vivendo aquela situação naquele momento, ou você está lembrando de uma situação que viveu. Vocês já passaram por uma experiência assim? Quando você lembra alguma coisa que alguém te fez, e aí você sente todo o seu corpo estremecer? Ou será que só eu que sinto raiva aqui às vezes, gente? Que já passei nesse momento de dificuldade. Então, quando nós lembramos, e a mágoa é esse processo, está falando lá em cima, lembra? Recolhido. Quando nós revivenciamos, rememoramos, quando nós lembramos um mal, uma ofensa, um desgosto sofrido, o nosso cérebro não tem capacidade de saber se aquilo é uma lembrança ou se aquilo está acontecendo naquele momento, e ele vai provocar todo aquele desequilíbrio estrutural, hormonal do corpo. Então aí a gente vai perceber que essa atitude repetidas vezes vai gerar, sim, doenças no nosso corpo físico. Mas a mágoa, e aí, aí a gente vai perceber que realmente é uma verdade esse dito popular, quando diz que a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Porque quando algum fato que a gente acolhe fica nos perturbando, muitas vezes a gente acolhe aquele sentimento de tristeza, de pesar, de revolta. E aí a gente vai perceber, como eu disse no começo, que toda falha nossa, toda contrariedade nossa está ligada a algum tipo de... ela denota algum tipo de falha nossa, no sentido de alguma imperfeição. E falar para nós que quando nós estamos acolhendo o sentimento da mágoa, nós estamos vivendo ou fortalecendo em nós o sentimento do orgulho. Vocês acreditam em mim? Dá para ficar claro? Posso explicar? Ficou assim, questão? O que é o orgulho? Alguém me ajuda?
Eu gosto muito de conversar, gente. Eu estou escutando só os espíritos encarnados. Mas eles não podem falar. Então, eu vou falar por eles. O orgulho é aquele sentimento que nos faz sentirmos que somos mais importantes ou que temos mais valia do que o outro. É isso? Sim? Não? Pode ser? Beleza. Quando a gente acolhe o sentimento da mágoa, qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Quando alguém vem e nos faz alguma coisa que nos contraria, o que a gente logo pensa? Oi? Não entendi. Vingança? Também. Mas a gente fala assim, como é que o fulano teve coragem de fazer isso comigo? Oi? Tristeza, né? Mas Oi? Por que ele fez isso comigo? Mas logo comigo, que sou uma pessoa tão boa, né? Eu não merecia isso. A gente se entristece mesmo. Mas como é que fulano teve capacidade de fazer isso comigo? Eu não merecia. Quem que merecia então? Meu vizinho, né? Ele é chato pra caramba, não é? Que companheiro de trabalho. Meu irmão, não. Mas eu não merecia. Isso, como é que chama? Orgulho? Vaidade? Não estamos nos achando melhor do que o outro? Mas isso, não é que a gente é mau. Não é que eu penso que eu sou melhor do que o outro, mas denota uma característica do orgulho. Eu não merecia. Será que eu não merecia? Nós estamos num planeta de quê? Provas e expiações. Quem não merecia estar num planeta de provas e expiações? Hein, gente? Quem não merecia? Qual foi o único ser que passou aqui que não merecia estar aqui? Oi? Jesus. Mas ele veio, não veio? O que aconteceu com ele? Oi? Colocamos ele na cruz. Tá, joia. Será que será que Jesus, como é que Jesus se sentiu? Não, mas vamos pensar em nós. Vamos nos colocar no lugar de Jesus. Lembra da história dele? Alguns dias antes, Jesus foi recebido em Jerusalém como? Antes da crucificação. Estenderam, né? Os ramos para ele. Nosso Senhor, nosso Salvador, ele montado no borrico. Todo mundo, né? Mestre, mestre, mestre. Alguns dias depois, o que aconteceu? Crucificamos ele. Não foi? E qual que deve ter sido o sentimento de Jesus? Foi assim, cambada, né? Eu que fiz, a metade aqui eu curei, uns tantos aqui eu ensinei, todo mundo bateu palma para mim, e agora vocês fazem isso comigo, né? Magoei. Por que nós crucificamos? Por causa da nossa ignorância. A gente taca pedra no fruto que está mais bonito. Não é? Mas é uma busca. Não foi exatamente por maldade. É por causa da nossa ignorância de não conseguirmos ser como ele. Então é mais fácil a gente tentar apagar. Mas tudo estava programado. Lembra quando eu falei do conhecer
eu falei não, eu repeti o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a vos libertará? Será que Jesus se sentiu magoado? Ele pensou desse jeito? Ah, cambada, depois de tudo que eu fiz, vocês vão ver a hora que eu chegar lá no meu pai, vou mandar trovão e raio aqui. Será que ele pensou assim? Por quê? Mas esses que não se reduziram, nem os próprios apóstolos dele lá, 9, deu linha. Jesus escolheu os apóstolos dele? Foi a dedo, não foi? Chegou João, André, Pedro, ele escolheu a dedo. Quem era Jesus mesmo? Que a doutrina espírita nos explica? Governador do planeta. Ele conhece pessoalmente cada um de nós. Você acredita nisso? Ele conhece. Ele sabe quem é o André, ele sabe quem é cada um de nós. Ele sabe a estrutura psicológica de cada um de nós. Então ele não se sentiu magoado, porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. Da mesma forma que se você vê uma criança brincando com esse copo aqui, conforme a idade, você sabe que ela vai deixar aquele copo cair. E aí vem a grande reflexão para nós da necessidade de mudarmos as nossas posturas frente às ofensas que temos recebido no dia a dia. Porque ofensas nós vamos receber sempre. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Está melhorando o couro. Então nós estamos aqui para sermos experimentados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, para ver se a gente já conseguiu se libertar disso. Mas a gente não se liberta. Eu vou repetir para quem não estava aqui, na parte primeira aqui das respostas. Em um curso, recentemente que eu fiz, na minha área de atuação de trabalho, o instrutor falou assim: pessoal, nós estávamos falando de um determinado equipamento. Ele falou assim: nós temos que saber como funciona para sabermos como é que conserta. Porque nesse determinado equipamento tem um monte de gente que mexe, às vezes dá sorte, conserta. Aí você vira para ele e fala assim: o que era o defeito? Ah, não sei não, mas consertou. Troquei tudo e deu certo. Troca tudo que dá certo. Mas não tem jeito de trocar tudo dentro de nós, tem? Não tem. Por isso da necessidade da gente entender como é o mecanismo de funcionamento das nossas emoções. Quem que é o André? Por que uma coisa que uma pessoa falou não me atinge, mas atinge profundamente o outro, ou vice-versa? Qual é a emoção que nasce ali? Então a doutrina espírita, ela vem trazer para solução da mágoa uma proposta que não é da doutrina espírita, mas é uma proposta do Cristo, que é o perdão das ofensas. Contudo, a gente ainda não sabe o que é perdoar.
A gente acha que perdoar é esquecer. E esquecer é Alzheimer. Não tem jeito da gente esquecer uma coisa que o outro fez e que magoou a gente. Tem jeito? Tem não. Você não quer pensar, mas você pensa. Mas então tá. Qual a proposta? O que tá? Porque aí a gente vai e fala assim, mas eu não consigo perdoar, André. Porque o que a pessoa me fez mal demais. E às vezes é verdade. Prejudicou imensamente. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Isso, tem esse ditado. Mas, se perdoar não é esquecer, o que é perdoar? Qual que é a proposta do perdão? Passar por cima, muitas vezes a gente quer passar por cima de quem fez mesmo, né, de tudo. Perdoar é compreender a situação. Compreender quem é você. Compreender o que você está fazendo nesse planeta. Compreender quem que é o outro. Mais cedo no Perguntas e Respostas, uma pessoa fez a seguinte pergunta: como é que a gente faz para se libertar das nossas culpas? Sabe por quê? E isso é uma coisa muito séria, porque quem participou, ou um dia pode vir a participar de uma reunião mediúnica, vai ver espíritos em processo de autopunição, que estão aí há mais de 500 anos. Já pensou? Então, o perdão, quando ele é uma proposta de entendimento de uma situação, e você vai construindo esse entendimento a partir de um processo de autoconhecimento, do que você está fazendo nesse planeta, qual que é o seu propósito aqui. Propósito, não é o propósito assim, eu vim para construir um centro espírita, não, qual que é o propósito nosso nesse planeta? Você já parou para pensar? Qual que é o seu propósito de vida? É ganhar dinheiro? É isso? Entender qual que é o seu propósito de vida. Vocês são cristãos? Todo mundo aqui? Ou tem dúvida ainda? Qual que é a proposta do Cristo para nós na nossa vida? O que a gente veio fazer nesse planeta, gente? Aprender o quê? Foi aprender mesmo. Mas o que a gente tem que aprender? Ajuda a nossa amiga, gente. Só ela falando. Aprender a amar. E é só isso. Olha só que legal. Pouca coisa, nós estamos aqui para aprender a amar. Mas a hora que vem a primeira criatura que nos ofende, para dar oportunidade para a gente amar, o que a gente faz? Eu não merecia isso dela. E fica assim. Mas ela vai ver. Eu lembro algum tempo atrás, nas minhas primeiros contatos com o conhecimento espírita, eu tinha um patrão não muito bacana, mas ele era até bacana. A questão é que a gente muitas vezes se deixa influenciar pelas rodinhas, né, de amigos,
e eles não gostavam do cara e eu não gostava dele por tabela. Então eu observava as atitudes dele. E eu era espírita, eu não podia ter raiva das pessoas, né? Eu falava assim, eu não desejo mal para ele não, mas quando ele desencarnar, ele vai ver. E ainda ficava tendo mágoa do cara de tabela dos outros. Vocês acham que a gente é capaz de fazer isso? Então, quando você começa a clarear o seu entendimento de qual a sua proposta aqui, aprender a amar, sabe qual que é uma forma fácil? Não vou dizer fácil, mas para mim ela funcionou quando eu comecei a entender que nessa proposta de amar, se você começa a servir, você já está dando um grande passo. Porque é muito bom a gente servir para alguma coisa. Servir para dar um copo d'água, servir para tratar o meu cliente bem. Porque às vezes a gente pensa que agora é hora de eu ir trabalhar, agora é hora de eu ir no centro, que é a hora de rezar. Então tem hora para tudo. Não, e a hora de ser bom, de servir é toda hora. É a hora que você acorda de manhã e mesmo se você não está bem, você dá um bom dia. E mesmo se a pessoa te dá um bom dia atravessado, você suspira fundo e fala assim, vai com Deus. E se alguém te fecha no trânsito, que não acontece em Divinópolis, a gente emite um pensamento de bem para a pessoa. Porque às vezes aquela pessoa que te fechou no trânsito, ou que te tratou mal no seu trabalho, ou em casa, às vezes está naquele dia, que a gente fala que está com a avó atrás do toco, né? Que é um dia que às vezes a gente também acorda assim, mas a gente anseia pelo perdão alheio, mas está muito pouco disposto a perdoar, porque eu não merecia a pessoa fazer isso comigo. É lógico que tem casos e casos, mas o perdão deve ser praticado em todos. Certa feita, fui convidado a fazer um culto no lar, na casa de hoje uma grande amiga, tinha pouco conhecimento dela, ela participava do grupo de pais lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, e nós fomos convidados a fazer um culto no lar na casa dela. E a gente, nessa programação do grupo de pais, nós estávamos seguindo um livro que a gente pegava as lições do culto no lar. E esse livro era o livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. E a pessoa pedia o culto e podia escolher qualquer lição daquele livro. E a lição que ela pediu foi o perdão. Eu falei assim, tá para mim, né? E porque o perdão para mim também foi uma coisa difícil de exercitar em determinado momento da minha vida. Mas aí eu falei assim, já sei tudo de perdão, né? Vou chegar lá, vou dar um show. E aí falei do perdão, porque eu já conhecia esse livro, já conhecia essa lição. E a lição de Hamed, ele vem falar justamente dessa ressignificação das atitudes, entender essa anterioridade da vida e da necessidade que às vezes a gente passa de experienciar aquelas provas difíceis, mas necessárias para a gente abrir mão do nosso orgulho. E ela ouviu calada, falou assim, muito obrigado, eu precisava ouvir isso, porque até hoje eu não perdoei o assassino do meu filho, que foi assassinado na porta da minha casa, por isso eu vim de outra cidade para cá, porque eu já não conseguia mais viver lá. E aí eu me fiz a pergunta, será que eu perdoaria?
Mas Deus não dá fardo pesado para ombros fracos. Cada um de nós vamos experienciar aquilo que é necessário para cada um de nós. Não tem como medir a experiência de um com a experiência de outro. O fardo de um não é mais leve nem mais pesado do que o do outro. Mas nós temos que dar conta do nosso fardo, e para que consigamos dar conta desse fardo, Deus permite que estejam ao nosso lado criaturas, pessoas que estarão sempre ao nosso lado para nos dar força. É lógico que essas pessoas, muitas vezes na família, que nos erguem em determinados momentos, nos rebaixam em outros. Não no sentido de rebaixar, porque eles também trazem as suas próprias necessidades, as suas próprias fraquezas. Mas a gente está muito acostumado a querer só receber. A gente adora ser perdoado, mas na hora da gente receber o perdão, quem de nós nunca fez alguma coisa que se arrependeu com o outro? Levanta a mão. Não precisa não. Eu sei que ninguém fez. Mas qual de nós nunca se arrependeu e que desejou não ter feito aquilo e voltou e pediu perdão? Mas quando alguém faz alguma coisa com a gente que nos ofende, não, fulano fez aquilo só para me irritar. Está vendo como é que a gente é egoísta, é orgulhoso? A gente acha que a pessoa, fulano me fechou ali no trâmite, mas só para me irritar. A gente acha que as pessoas estão única e exclusivamente por nossa conta. Até nisso. A pessoa saiu da casa dela para me irritar. Temos que fazer uma reavaliação da nossa vida, dos nossos sentimentos. E começarmos, porque se Jesus, Ele é o que para nós? Davi falou. Quem estava aqui, quem não ouviu, Jesus é nosso mestre. Mestre é o que? Professor. Nós temos que aprender com Ele. Então, se o Cristo, quando Ele escolhe 12 discípulos, um faz o quê? Trai. O outro nega. Certo? 9 da linha. Só João que fica ali acompanhando de longe a crucificação. Já pensou se Jesus se ofendesse? Ele fala assim, magoei com vocês, eu escolhi um por um na hora da... Não. O que Jesus faz na sua ressuscitação? Quando Ele ressuscita, Ele chega lá na casa, encontra eles o quê? Fragilizados, não é? Porque quando a gente erra, a gente se fragiliza. A gente está frágil. O próprio Cristo falou que o ser humano é muito mais frágil do que mau. Então Ele chega na casa, o que Ele fala? A primeira coisa, o que a gente falaria? Fala, ei cambada, vocês me largou lá sozinho, né? Magoei com vocês. Mas Ele fala assim, a paz esteja convosco. Então a lição do perdão, quando nós perdoamos alguém, a doutrina espírita deixa isso claro, nós não estamos isentando ele para com a necessidade da reparação, não junto a nós, junto à justiça divina.
Nós não estamos isentando ele, nós estamos libertando o nosso coração de futuras doenças se você continuar remoendo aqueles sentimentos. E para encerrar, porque se deixar eu falo aqui até meia-noite, para encerrar, respondendo a pergunta das respostas, como se libertar das culpas? É perdoando o outro. Porque se você não aprender, não testar o perdão no outro, você nunca vai saber se perdoar. Nunca a gente vai se perdoar. Porque você não é, o nosso coração é duro. Então eu olho para a imperfeição do outro, eu julgo, eu condeno, eu não perdoo. Hora que você olha e vê a sua imperfeição, o que você vai fazer? Não se perdoa. É por isso que Jesus recomenda o perdão 70 vezes 7 vezes. Não é, perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. Dar a outra face não é ser bobo. Ah, o fulano me bateu aqui, bate de cá. A outra face é o exemplo diferente, é o exemplo do perdão. Eu não te desejo mal por isso, eu oro por ele. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vamos deixar, meus irmãos, é chegado o momento das verdadeiras aferições de valores, e temos sido convidados diuturnamente, através das experiências cotidianas, a fazer essa ressignificação do dia, das atitudes, né? Espero que essas reflexões tenham feito sentido para vocês, como fez para mim, como faz para mim. Uma boa noite, que Jesus recompense a cada um de vocês por me emprestar os ouvidos para falar de coisas que muitas vezes eu mesmo preciso ouvir. Paz e luz.